ouvintes! Hoje falaremos sobre uma doença que tem afetado a vida de muitas pessoas. Mas antes que eu comece a explicar a vocês sobre essa doença, falarei de um ator global muito conhecido que teve essa doença e veio a cometer o suicídio, chamado Flávio Migliaccio. Antes de se matar, ele deixou uma carta para seus amigos e familiares que, em um trecho, dizia: "Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é como tudo aqui. A humanidade não deu certo." E essa carta circulou por muitos dias nas redes sociais. E as pessoas buscavam entender o porquê isso aconteceu. No final da sua carta, o mesmo disse: "Cuidem das crianças de hoje." E eu digo a vocês, não cuidem somente das crianças, cuidem de todas as pessoas que vocês amam. Cuidem, porque elas podem passar por essa doença, estar com essa doença, estar precisando de ajuda e vocês não perceberam, pela falta do cuidado, pela falta da conversa. Bom, a doença chama-se depressão. E muitas pessoas acreditam que depressão é uma frescura, que as pessoas têm porque querem, porque ninguém tem necessidade de ter a depressão. Ninguém. Isso é o que elas acreditam. Mas a depressão não é frescura, pelo simples fato de que ela é um transtorno, uma doença comum e séria, que afeta negativamente o modo como a pessoa se sente, como age e como pensa. Então, por mexer completamente com o psicológico de alguém, ela depende de algumas causas, assim como outras doenças, que é a menopausa, o desemprego, as dívidas acumuladas, términos de relacionamentos, dependências químicas, exclusão social, entre tantas outras causas, tantos sentimentos acumulados que nos destroem sem que a gente possa perceber a gravidade disso. Através da depressão, podemos ter e adquirir sintomas, assim como outra doença. E esses sintomas podem ser os emocionais, os físicos, os comportamentais e os do pensamento. Os sintomas emocionais se caracterizam pela tristeza, ansiedade, aborrecimento, preocupações, sentimento de culpa, irritabilidade, desesperança, alterações do humor, sensação de que nada lhe dá prazer, sensação de distanciamento emocional, o sentimento de estar só o tempo todo, sensação de vazio. Infelizmente, essa pessoa fica insatisfeita com sua vida em geral. Os sintomas físicos, que são aqueles que podemos perceber com mais facilidade, é a perca ou aumento de peso, a diminuição ou aumento do apetite, a insônia ou a hipersônia, a agitação, náuseas, fadigas, e nas mulheres, normalmente, ocorre a irregularidade no ciclo menstrual. Os sintomas comportamentais acontecem pelas crises de choro, o isolamento. Essas pessoas evitam praticar novas atividades,
Elas diminuem a capacidade da atenção, da concentração, memória. Começam a consumir, ou as que já consomem, têm um consumo excessivo de álcool ou droga. Ela perde o interesse pela sua aparência física e normalmente também costuma ter os comportamentos de automutilações. Já os sintomas do pensamento costumam acontecer quando essa pessoa sente-se falho, se autocritica, perde a confiança e a autoimagem. Ela acredita que não é possível ser ajudada, que não existe cura, que não há tratamento para aquilo que ela está passando. E a partir de todos esses sintomas, ela começa a idealizar a morte. E a partir daí, ela pode vir, sim, a se suicidar. A depressão se caracteriza pela ausência dos sentimentos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, normalmente, quem está doente fica em um mundo próprio, sem sentimentos específicos. Costuma não querer ser ajudada, pois a mesma pensa que não há tratamento e nem ajuda para o que ela sente. Deixo a vocês, ouvintes, uma dica muito importante. Que se você tiver alguém próximo que esteja passando pela depressão, por favor, não use algumas frases como: você não tem vergonha de ficar deitado o dia todo? Isso é uma fase ruim, vai passar. Você não tem motivos para ficar assim. Precisa sair. Está muito preso dentro de casa. Você está só com frescura. Todo mundo tem tristeza. Ao invés de dizer frases, julguem e critiquem quem está doente, a única coisa a se fazer é acolher essa pessoa, ser prestativo, fazer com que eu mesmo busque uma ajuda especializada e incentivar, se ele buscar o tratamento, incentivá-lo a não desistir por vergonha. Começar a praticar a empatia com o teu próximo, cuidar de quem você ama, conversar mais, se preocupar mais com esta pessoa. Porque às vezes ela precisa só de você ali, um momentinho, uma conversa, tudo melhora. Deixo claro que a depressão, assim como qualquer outra doença, existe um tratamento que pode ser através de psicoterapia, meditação, tratamentos naturais ou tratamentos alternativos. Mas, para que não sejamos reféns dessa doença psicológica, devemos nos prevenir, nos cuidar, assim como devemos fazer com qualquer doença. Devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente o tempo todo. Devemos fazer o uso de algumas prevenções, como ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física, evitar o estresse diário, evitar o consumo de álcool ou de drogas ilícitas, diminuir doses diárias de cafeína, regularizar o nosso sono. E se você já estiver com essa doença, já estiver depressivo, num processo de depressão, não interromper o tratamento sem a orientação médica. Não interromper os remédios que se estiver usando.
Esse tratamento pelo SUS podemos encontrar no CAPS, que são centros de atenção psicossocial, que são responsáveis pela formulação de diretrizes e estratégias em saúde mental. Neste local, podemos encontrar os especialistas que irão cuidar dessas pessoas para que elas possam melhorar e voltar a viver sua vida normalmente. Esses especialistas são os psiquiatras, os psicoterapeutas, os psicólogos e outros profissionais que estarão lá disponíveis para ajudar na nossa saúde mental. Decidi trazer esse tema como forma de cuidado, para que possamos observar mais as pessoas ao nosso redor, para que tenhamos empatia, para que sejamos atenciosos com os nossos, para que sejamos mais amorosos, porque é uma doença muito triste, muito horrível para os familiares e para a pessoa que está passando, principalmente. Por fim, deixo uma frase de Augusto Cury para que vocês possam refletir e pensar nesta proposta de cuidado com o próximo e consigo mesmo. E ela diz: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. O que isso significa? Significa que a pessoa já vem sofrendo há tanto tempo, já vem guardando tanta coisa, tanto sentimento ruim, sem que haja uma conversa, sem colocar tudo isso para fora com alguém, que ela acaba adquirindo a depressão. Tenham um ótimo dia. Obrigada pela atenção. Se cuidem dos seus e, se puderem, em tempo de pandemia, fiquem em casa. Eu sou Lana de Jesus Cerqueira, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Salvador, Unifax. Sou do 6º semestre noturno.